E então, do nada, minha esposa soltou uma bomba. Eu não quero um filho com você. Eu quero um filho de um homem loiro, de olhos azuis e com genética perfeita. Você provavelmente está se perguntando como diabos isso aconteceu. Bem, deixe-me explicar tudo. O que aconteceu em seguida e como tudo se desenrolou. Acredite em mim, você vai querer ouvir isso. Meu nome é Henry. Tenho 34 anos. Altura mediana, cabelo escuro, olhos castanhos. Um cara normal, nada de extraordinário. Quer dizer, não sou feio, mas também não sou exatamente o modelo da capa da Men's Health. E sabe de uma coisa? Nunca achei que isso importasse. Minha esposa, Ginger, costumava concordar. Ou pelo menos eu achava que sim. Estamos casados há cerca de 5 anos. A vida era bem estável, carreira em ascensão, uma boa reserva financeira, uma casa e muitos planos para o futuro. Mas a Ginger, ela era daquelas mulheres que chamam a atenção. Era uma beleza, com cabelos escuros, grandes olhos castanhos e uma figura esbelta, alta e graciosa. As pessoas a notavam quando ela entrava em uma sala. Ela nunca se importou muito com essas coisas, no entanto. Ou pelo menos eu nunca vi nenhum sinal disso. Enfim, as coisas começaram a desandar na festa de aniversário de um amigo. Era um daqueles encontros descontraídos em que o vinho corre solto demais e as conversas começam a descambar para assuntos estranhos conforme a noite avança. As pessoas estavam relaxando em sofás e cadeiras, conversando sobre tudo e mais um pouco. Sonhos, objetivos, o futuro e, claro, filhos. Sabe, todas aquelas conversas profundas e transformadoras que só parecem acontecer quando o vinho faz efeito. Estávamos no meio de uma conversa sobre o tipo de filhos que imaginávamos ter, quantos seriam, como seriam, o que gostaríamos de ensinar a eles. Foi então que Ginger revelou uma grande surpresa. Eu gostaria que meu filho fosse de outro homem, disse ela, quase casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo ou sobre o tipo de queijo a servir na festa. Imediatamente, o silêncio tomou conta da sala. Foi como se o mundo tivesse parado por um segundo. Meu cérebro não conseguia processar o que ela acabará de dizer. Será que ouvi direito? Ela disse mesmo isso. As pessoas ao nosso redor pareciam tão atônitas quanto nós, sem saber bem como reagir. Houve um momento de tensão constrangedora, e eu podia sentir o peso disso no ar. Antes mesmo que eu pudesse organizar meus pensamentos, Ginger, quase como se tentasse disfarçar o choque que acabará de causar em todos. Ela acenou com a mão em sinal de desdém e riu nervosamente. Não quis dizer isso, disse ela, com a voz um pouco aguda demais. Eu estava só brincando. Tipo, imagina se a gente tivesse um filho com genes escandinavos. Sabe, alto, loiro, olhos azuis, algo diferente. Ele provavelmente cresceria parecendo um supermodelo, né? Ginger acrescentou, com voz leve e descontraída. Algumas pessoas riram sem jeito, tentando disfarçar como se fosse apenas mais um comentário peculiar, mas eu percebi as sobrancelhas arqueadas. Houve uma mudança no ar. Sutil, mas inconfundível. As pessoas fingiam rir, mas por baixo disso era possível sentir a tensão aumentando. Nem eu sabia como reagir a princípio. Será que era só uma brincadeira? Será que ela estava falando sério? Por um instante, senti o ambiente se fechar sobre mim. Percebi os olhares de todos alternando entre mim e Ginger, aguardando minha resposta. Era como se a conversa tivesse tomado um rumo estranho e desconhecido, e eu estivesse no meio, sem saber para onde ela nos levaria. Então, como qualquer pessoa que tenta evitar uma situação desconfortável, escolhi o caminho mais fácil e respondi com uma piada. Claro, e já que estamos nisso, vamos adicionar um pouco da força viking também, eu disse, forçando um sorriso, tentando aliviar o clima. Foi o tipo de resposta que eu daria para evitar que as coisas ficassem muito sérias, muito rápido. O grupo caiu na gargalhada. Aquele tipo de risada um pouco alta demais, um pouco forçada demais. Mas, de alguma forma, funcionou. A tensão se dissipou e a conversa prosseguiu, como se todos tivéssemos decidido fingir que nada tinha acontecido. Mas isso ficou na minha cabeça. Foi um daqueles comentários estranhos que você ignora a princípio, pensando, só um deslize de bêbada. Mas depois, deitado na cama naquela noite, a imagem não saía da minha cabeça. Por que diabos ela diria uma coisa dessas? Eu ainda não sabia, mas aquilo era apenas o começo. Pensei que fosse uma piada aleatória, feita sem pensar.
Acontece que eu estava prestes a enfrentar toda a tempestade de suas ideias distorcidas. Os dias seguintes foram de folga. Ginger não parava de fazer comentários estranhos sobre genética e características físicas. Pequenas coisas que pareciam inofensivas à primeira vista, mas que foram se acumulando com o tempo. No início, pensei que talvez ela estivesse apenas fazendo observações casuais, o tipo de coisa que as pessoas notam quando estão assistindo a TV pela metade. Mas não eram apenas um ou dois comentários aleatórios. Estava se tornando um padrão. Estávamos sentados no sofá assistindo a um filme ou série, e do nada ela comentava: "Olha o queixo daquele ator. Você acha que é tudo genética, ou ele malha 20 horas por semana?" Foi uma coisa estranha de se mencionar, mas a princípio não dei muita importância. Ela só estava puxando conversa. Mas então aconteceu de novo. Estávamos assistindo a outra coisa, e ela dizia: "Nossa, que olhos! Imagina ter um filho com olhos assim. Não foi algo que aconteceu só uma vez." Ela dizia coisas assim com frequência, quase como se estivesse catalogando mentalmente as características que, na sua opinião, fariam a criança perfeita. No começo, eu não percebi o significado mais profundo, mas quanto mais acontecia, mais estranho me parecia. Era como se houvesse uma corrente subterrânea focada na perfeição física, no tipo de filho que ela queria ter, em vez da vida que estávamos construindo juntos. E não eram apenas atores ou celebridades que ela apontava. Às vezes, eram até pessoas aleatórias que cruzávamos na rua. Ela comentava discretamente sobre a altura delas, o cabelo, a postura. Como tudo parecia geneticamente perfeito. Tipo, a gente estava no supermercado, e ela sussurrou: "Aquele cara deve ter mais de 1,80 m de altura. Será que ele é escandinavo ou algo assim? Eles são sempre altos. Eu ri sem jeito. "O que está acontecendo com você e os escandinavos ultimamente?" Ginger deu um sorriso irônico, mas não respondeu de fato. Tentei não pensar muito nisso. Era como se, quanto mais ela falava, mais eu percebesse o quanto ela estava obcecada em criar o filho perfeito. Não se tratava mais de amor, família ou futuro. Tratava-se de características ideais e de como essas características poderiam ser transmitidas. Começou a parecer algo maior do que apenas um interesse passageiro pelas aparências. Parecia um sinal de que ela não estava nos vendo. Nosso futuro como era. Ela parecia mais focada em uma versão ideal de família que, na realidade, nunca seríamos capazes de controlar. As pessoas passam por fases, certo? Tipo, alguém pode ficar obcecado por exercícios físicos por um tempo, ou maratonar documentários sobre alienígenas ancestrais. Mas isso foi diferente. Certa noite, estávamos jantando e ela mencionou casualmente que tinha pesquisado sobre genética. Aparentemente, ela tinha encontrado algum blog ou influenciadora do TikTok falando sobre combinações genéticas ideais e a transmissão de características superiores. Quase me engasguei com o macarrão. Características superiores. Você está falando sério? Perguntei, lançando-lhe um olhar cético. Ela nem sequer piscou. É fascinante. Há pesquisas que mostram que pessoas com certas características têm mais chances de sucesso na vida. Sabe, coisas como homens mais altos ganhando mais dinheiro, ou pessoas com rostos simétricos sendo percebidas como mais confiáveis. Eu a encarei. Ok, mas por que isso importa para nós? Quer dizer, tenho quase certeza de que estamos bem sem toda essa baboseira de superioridade genética. Ela suspirou, como se eu estivesse perdendo alguma profunda verdade filosófica. Henry, eu só quero o melhor para os nossos futuros filhos. Você não quer, naquele momento, eu não sabia se ria ou discutia. Acabei não fazendo nenhuma das duas coisas e mudei de assunto. Mas, no fundo, algo não me parecia certo. O jeito como ela falava sobre isso. Tão naturalmente estava começando a me assustar. Algumas semanas depois, a situação se agravou. Ginger ficou obcecada. Passava horas navegando nas redes sociais, assistindo a entrevistas com os chamados especialistas em genética e pesquisando sobre padrões de hereditariedade. Certa noite, enquanto assistíamos a um filme, ela me surpreendeu com outra revelação bombástica. Do nada, disse de repente: "Tenho pensado. Talvez devêssemos considerar seriamente como a genética moldará o futuro de nossos filhos." Fiquei surpresa. "Ginger, do que diabos você está falando?" Perguntei, largando o controle remoto e olhando para ela confusa. Ela pareceu não notar o quão estranhas suas palavras soavam. Deu de ombros e disse, quase casualmente: "Só estou dizendo que precisamos ser estratégicos."
Se queremos que nossos filhos tenham todas as vantagens na vida, devemos buscar o melhor conjunto genético. Por um instante, fiquei apenas olhando para ela, tentando entender o que ela queria dizer. Não era apenas um comentário casual. Parecia um plano. Como se ela já tivesse traçado a fórmula perfeita para os nossos futuros filhos. Do que você está falando? Genética. Agora você está agindo como se estivéssemos criando cavalos de corrida ou algo assim, eu disse, tentando disfarçar, mas sentindo um aperto no estômago. Ela não pareceu se incomodar com meu comentário. Não é tão extremo assim, disse ela, com um tom surpreendentemente calmo, como se tudo fosse perfeitamente razoável. Estou apenas pensando que, se queremos que nossos filhos tenham um melhor começo, fisicamente, mentalmente, a genética desempenha um papel importante. Devemos levar isso em consideração ao planejarmos o futuro. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ginger, não se trata de gerar um filho perfeito. Trata-se de ter uma família. Sobre amor e o que damos aos nossos filhos além da aparência. Você não percebe isso, mas ela apenas me olhou, impassível, como se toda aquela conversa fizesse perfeito sentido para ela. E naquele momento, percebi o quão diferentes eram nossas perspectivas. O que ela estava discutindo não era sobre construir uma vida juntos. Tratava-se de criar uma versão idealizada de uma criança. Comecei a sentir como se eu nem fizesse mais parte da equação. Como se meus pensamentos, meus sentimentos, não importassem nesse novo mundo que ela estava imaginando. Ela nem parecia se importar que eu quisesse meu filho. Não é filho de outro homem. O que deu em você? Perguntei. Ela cruzou os braços e me lançou aquele olhar de você simplesmente não entende. Henry, isto não tem a ver com você. Tem a ver com dar aos nossos filhos o melhor começo de vida possível. Pessoas com uma genética forte têm uma vantagem inicial na vida. Senti meu estômago revirar. Você está querendo dizer que meus genes não são bons o suficiente? Os olhos dela se arregalaram em surpresa, como se ela não tivesse pensado em como aquilo soava errado. Não. Quer dizer, você é responsável e inteligente. Não tem nada a ver com você. Mas você sabe como o mundo é competitivo. Eu só estou preocupada. Preocupada com o quê? Perguntei. Que nossos filhos não sejam altos o suficiente para jogar basquete profissionalmente. Que não sejam supermodelos geneticamente modificados. Ginger não respondeu imediatamente. Ela apenas me olhou como se estivesse ponderando cuidadosamente as palavras, e foi aí que me dei conta. Isso não era uma fase. Não era algo que ela fosse superar depois de algumas postagens em blogs e vídeos no YouTube. Ela estava falando muito sério. Naquela noite, fiquei acordada ao lado dela, encarando o teto. Eu não fazia ideia de como lidar com aquilo. Como argumentar com alguém que está convencida de que seus futuros filhos precisam parecer que acabaram de sair das passarelas de Milão? As semanas seguintes foram um inferno. A obsessão de Ginger passou de sutil para completamente insana. Todas as conversas, de alguma forma, acabavam voltando para a genética. Eu não conseguia nem dar um simples passeio no parque sem que ela comentasse sobre pessoas aleatórias. Olha aquela família, disse ela um dia, acenando com a cabeça na direção de um casal alto e loiro que empurrava um carrinho de bebê. Aposto que os filhos deles vão crescer e se tornar atletas ou COR. Revirei os olhos. Porque a altura definitivamente determina o sucesso. Ela ignorou meu sarcasmo, encarando-os como se estivesse analisando um experimento científico. Não eram apenas os comentários. Ginger estava mais fria, distante. Ela parou de demonstrar afeto como antes. A mulher que antes se aconchegava comigo nas noites de cinema agora agia como se eu fosse invisível na maior parte do tempo. E quando não estava me ignorando, estava lançando indiretas passivo-agressivas. Certa noite, estávamos discutindo sobre algo trivial. O que pedir para o jantar, eu acho. Quando ela disparou, talvez se você não fosse tão comum, entenderia a importância disso. Eu paralisei. Com licença? Mediano? É isso que você pensa de mim agora? Ela mordeu o lábio, percebendo que tinha ido longe demais, mas já estava dito. Henry, eu não quis dizer isso. Você sabe o que eu estou tentando dizer. Não, de verdade não, respondi, elevando o tom de voz. Porque, do meu ponto de vista, parece que você se arrepende de ter casado com alguém que não é um deus nórdico de 1,80 m de altura. Ela suspirou e cruzou os braços. Eu só estou com medo, tá bem? Medo de que nossos filhos não tenham as mesmas oportunidades que os filhos dos outros. A vida já é difícil o suficiente. É isso aí, Ginger.
Nossos filhos terão amor, apoio e tudo o que precisam. Mas você está presa nessa ideia ilusória de que a genética é um bilhete premiado para o sucesso. A tensão era tão palpável que dava para cortar com uma faca. Ela não disse mais nada naquela noite, mas eu percebi que ela não ia abandonar essa fantasia. E eu? Estava dividida entre querer sacudi-la para ver se ela acordava para a realidade e simplesmente sair pela porta. A situação só piorou a partir daí. Ginger começou a se distanciar emocionalmente, como se já tivesse me descartado por ser geneticamente inadequado. Foi exaustivo. Eu a confrontei uma noite. Deixa eu ver se entendi. Você acha que eu não sou bom o suficiente para ser o pai dos seus filhos porque não sou alto e loiro? Por que diabos você se casou comigo, Ginger? Ela hesitou, o rosto suavizando por um instante. Henry, não é isso que estou dizendo. Você é um bom homem. Você é confiável e eu te amo. Mas isso não tem a ver com nós. Tem a ver com o nosso futuro. Nossa. Então eu sou bom o suficiente para ser seu marido, mas não bom o suficiente para ser pai dos seus filhos. Entendi. Balancei a cabeça, com a raiva fervendo dentro de mim. Você está fora de si. Naquela noite, nem me dei ao trabalho de dormir ao lado dela. Fiquei no sofá, encarando o teto, tentando entender onde diabos tudo tinha dado errado. Essa não era a mulher com quem me casei. A mulher com quem me casei não se importava com coisas superficiais como essa. Agora, parecia que eu estava morando com uma estranha. E então, pela primeira vez, um pensamento me ocorreu. Um pensamento que não me saía da cabeça. E se tudo isso estivesse de alguma forma ligado à infidelidade dela? E se essa obsessão por genes perfeitos não fosse apenas uma ideia passageira, mas parte de algo mais profundo, algo que vinha se formando há muito tempo? Eu não conseguia acreditar que Ginger pudesse ter sido infiel. Não fazia sentido. Ela não era desse tipo. Ou pelo menos eu nunca pensei que ela estivesse. Ela sempre parecia presente, sempre por perto. A ideia de que ela pudesse me trair, de que pudesse estar escondendo algo, era impossível de aceitar. Ginger já nem sequer escondia mais a sua obsessão. Falava sem parar sobre genes perfeitos como se fosse um assunto corriqueiro. Certa noite, ela levou a coisa a um nível completamente novo. Estávamos sentados na sala de estar, quase sem conversar. Eu estava mudando de canal, tentando evitar qualquer conversa profunda, quando de repente ela falou. Henry, eu estava pensando, ela começou, num tom calmo demais para o meu gosto. Ótimo, lá vamos nós de novo. Desliguei o som da TV e me virei para ela. Pensando em que, ela hesitou por um instante, e então soltou a bomba. Talvez devêssemos considerar a inseminação artificial. Sabe, de alguém com as características ideais. Pisquei, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Que diabos você acabou de dizer? Não fique chateada, disse ela rapidamente, como se soubesse exatamente quão insano aquilo soava. Estou apenas sugerindo que exploremos todas as nossas opções. Senti o sangue subir ao meu rosto. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro no quarto. Opções? Quer dizer, ter o DNA de um cara qualquer no nosso filho em vez do meu? Você está se ouvindo, Henry? Se acalme, ela disse, como se eu fosse o irracional. Não é como se eu estivesse dizendo que quero ficar com outra pessoa. É apenas um procedimento médico. Bom, isso torna tudo muito melhor, respondi bruscamente, erguendo as mãos. Obrigada pelo esclarecimento, Ginger. Me sinto muito mais segura sabendo que você quer conceber um bebê por inseminação artificial em vez de usar meus supostos genes inferiores. Ela cruzou os braços, com a frustração estampada no rosto. Você está distorcendo minhas palavras. Você se recusa a entender meu ponto de vista. Não, eu entendo perfeitamente, eu disse, lançando-lhe um olhar fulminante. Você decidiu que eu não sou boa o suficiente. Que nossos futuros filhos precisam ser geneticamente modificados porque você não suporta a ideia de que eles se pareçam comigo. Ela revirou os olhos. Você está sendo dramática. Dramática. Dei uma risada amarga. Você passou meses obcecada com isso, Ginger. Me comparou com desconhecidas altas e loiras e jogou estatísticas na minha cara. Se alguém está sendo dramática, essa pessoa é você. Ela também se levantou, encarando-me. Não estou tentando te magoar, Henry. Só quero garantir que nossos filhos tenham as melhores oportunidades. Por que você não consegue ver isso? Por que você perdeu a cabeça? Gritei.
Você deixou essa fantasia tomar conta da sua vida e nem se dá conta do estrago que está causando. Você se importa com o que eu sinto? Seu rosto suavizou por um instante, mas o estrago já estava feito. Eu não conseguia esquecer o que ela tinha dito. Eu não suportava ficar na mesma casa que ela. Eu precisava de espaço. Peguei minhas chaves e saí pela porta, deixando-a parada na sala de estar. Dirigi sem rumo por um tempo, com a mente a mil. Não era apenas uma discussão boba. Era uma rachadura fundamental em nosso casamento. Algo que eu não tinha certeza se conseguiríamos resolver. Quando cheguei em casa algumas horas depois, Ginger estava me esperando. Ela parecia exausta, mas sua expressão era indecifrável. Você vai passar todas as noites fora daqui para frente? Ela perguntou baixinho. Estou pensando nisso, respondi friamente. Passei por ela sem dizer mais nada e fui direto para o quarto de hóspedes. Eu tinha terminado. Chega de conversas, estatísticas e olhares frios. Chega de me sentir insuficiente. Os dias seguintes foram tensos e silenciosos. Quase não conversamos. Eu percebia que Ginger estava confusa, talvez até magoada, mas eu já não me importava. Estava mentalmente desligado. Toda vez que havia, tudo em que conseguia pensar era naquela maldita conversa. Eu sabia o que tinha que fazer. Não podia continuar vivendo assim. A decisão estava tomada. Mesmo que parecesse uma facada no estômago, era apenas uma questão de tempo até que as coisas explodissem novamente. Ginger, é claro, parecia não entender o quão longe ela tinha me levado. Ela achava que isso era apenas mais um obstáculo no caminho. Mas para mim, aquilo era o penhasco de onde eu já tinha caído, e não havia como voltar a subir. Certa noite, após mais um período de silêncio gélido, ela tentou retomar a conversa. Estávamos sentados à mesa de jantar, ambos comendo em quase total silêncio, quando ela finalmente falou. Acho que precisamos ser práticos quanto a isso, Henry, disse ela suavemente, quase como se estivesse tentando evitar me irritar. Larguei o garfo e fiquei olhando para ela. Prática em relação a que, exatamente, ela suspirou e massageou as têmporas, como se eu fosse a difícil. Sobre filhos. Sobre como vamos seguir em frente. Tenho pesquisado outras opções. Senti um frio na barriga. Que tipo de opções existem? Calma, disse ela rapidamente. Estou apenas falando hipoteticamente. Estava lendo sobre como alguns casais usam barrigas de aluguel ou encontram pessoas dispostas a ajudar de maneiras não tradicionais. Eu conseguia sentir meu pulso batendo forte nos meus ouvidos. Formas não tradicionais? Você quer dizer encontrar algum cara para não? Ela me interrompeu, balançando a cabeça. Claro que não. Não estou sugerindo que eu trairia ou algo do tipo. Mas não é incomum que as pessoas explorem alternativas. Você tem que admitir que é algo que vale a pena discutir. Ginger, você está mesmo sentada aqui nessa mesa me dizendo que a gente devia conhecer alguém para ter um bebê? Que diabos há de errado com você? Eu não conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca dela. Ela hesitou, provavelmente percebendo quão insana soava. Então deu uma risada nervosa e acenou com a mão como se quisesse apagar o que acabará de dizer. Você está exagerando. Foi só um pensamento. Só uma ideia? Levantei-me, lançando-lhe um olhar fulminante. Acha que vou ficar aqui sentado a ouvir-te a pensar casualmente em formas de me substituires como o pai dos nossos filhos? Pelo amor de Deus, Ginger. Chega. Henry, espere, disse ela, com os olhos arregalados em choque. Você não está falando sério. Sim, respondi, com a voz baixa, mas firme. Já chega. Você me levou ao meu limite com essa fantasia genética. Nem te reconheço mais. Henry, vamos lá, ela implorou, levantando-se e vindo em minha direção. Você não pode simplesmente ir embora por causa de um mal-entendido. Não é um mal-entendido, respondi rispidamente. Você vem me corroendo aos poucos há meses, me fazendo sentir como se eu não fosse boa o suficiente. Como se eu fosse um substituto defeituoso para o homem dos seus sonhos. E agora você quer falar de alternativas? Que se dane. Cansei de ser sua cobaia. Você não acha que está sendo egoísta? Ela retrucou, em tom cortante. Você está transformando tudo em uma questão de sentimentos, em vez de pensar na nossa futura família. Eu ri amargamente. Ah, eu sou egoísta. Que piada. Aproveite seu futuro perfeito, Ginger. Mas não será comigo. Naquela noite, arrumei uma mala e saí pela porta. Ginger me seguiu até a entrada,
com a voz trêmula de incredulidade. Henry, espere. Você não precisa fazer isso. Vamos conversar. Chega de conversa, interrompi-a, sem nem me virar. Você só se importa com a sua fantasia de uma família perfeita. Pois bem, novidade para você, Ginger. Isso não existe. Você destruiu tudo que tínhamos perseguindo algo que não existe. Entrei no carro e saí dirigindo sem dizer mais nada. Eu nem sabia para onde estava indo. Só sabia que não podia mais ficar ali. Algumas horas depois, ela ligou. O que você quer? Perguntei secamente. Onde você está? Ela perguntou suavemente. Você vai voltar para casa? Não, Ginger. Eu não vou voltar para casa, disse em tom definitivo. Preciso de espaço. Preciso de tempo para pensar. E, sinceramente, você deveria fazer o mesmo. Henry, não entendo por que você está tão zangado. Pensei que estávamos tendo uma conversa racional, disse ela, com a voz carregada de confusão. Jesus Cristo, Ginger, gemi. Você ainda não entendeu, né? Você vem me destruindo há meses, me comparando a algum homem idealizado na sua cabeça, me fazendo sentir insuficiente. Como você consegue não ver o quanto isso é prejudicial? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então ela sussurrou, eu não queria te magoar. Pois bem, você fez, respondi, com a voz gélida. Olha, chega de discutir. Não estamos mais em sintonia. Aliás, nem sequer lemos o mesmo livro. Essa foi a última conversa de verdade que tivemos. No dia seguinte, liguei para um advogado. Ginger ainda estava em choque. Acho que ela não contestou muito o divórcio. Provavelmente porque ela estava ocupada demais se convencendo de que eu era quem tinha perdido a cabeça. Mas, na verdade, eu finalmente estava retomando o controle da minha vida. O processo de divórcio foi rápido. Rápido demais, talvez. Ginger mal ofereceu resistência. Nem sequer tentou prolongar as coisas ou complicar a divisão de bens. Era como se não conseguisse acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Entretanto, eu estava totalmente concentrado. Reuniões com meu advogado, organização da minha conta bancária, encontrar um novo lugar para ficar. Ela tentou entrar em contato uma ou duas vezes, mas foi constrangedor e inútil. Na última vez que ela ligou, disse, Henry, acho que você está exagerando. Talvez você esteja apenas estressado com tudo o que está acontecendo. Podemos resolver isso juntos. Quase ri de quão delirante aquilo soava. Ginger, eu não estou estressado, eu disse a ela. Acabou. Já foi longe demais. Você deixou bem claro que eu não faço mais parte dos seus planos, e eu não posso ser casado com alguém que pensa que eu sou apenas um fardo genético. Depois disso, ela ficou em silêncio. Sem discussões. Sem pedidos de desculpas. Apenas silêncio. Talvez ela finalmente estivesse percebendo a profundidade daquele corte. O divórcio foi finalizado discretamente. Nossos amigos e familiares começaram a ouvir alguns detalhes, e as perguntas começaram a surgir. O que aconteceu entre vocês dois? É verdade que vocês estão se separando? Não dei detalhes a eles. Não ia contar sobre a obsessão da Ginger por bebês geneticamente modificados. Que ela lide com esse constrangimento sozinha. Ginger, por outro lado, não lidou com as consequências sociais tão bem quanto provavelmente esperava. Ouvi dizer, por amigos em comum, que as pessoas estavam sutilmente e às vezes nem tão sutilmente criticando-a. Um cara brincou, bom, agora você está livre para encontrar aquele viking com quem você tem sonhado. Conheci a Ginger 2 meses depois do meu divórcio e fiquei realmente chocado ao notar que ela estava com uma barriga de grávida bem visível. Como se ela estivesse grávida. Fiquei completamente surpreso, para ser sincero, porque tinha certeza de que não se tratava do início de uma gravidez. Minha mente estava a mil, tentando processar tudo. Uma coisa era certa, acontecesse o que acontecesse, eu não podia simplesmente abandonar meu próprio filho. Eu não ia fugir da minha responsabilidade como pai. Então perguntei a Ginger se ela gostaria de se sentar em um café e ter uma conversa séria. Assim que nos sentamos, olhei-a diretamente nos olhos e disse, escute, vou apoiá-la financeiramente e estarei presente para o nosso filho, aconteça o que acontecer. Quero participar da vida dele e ajudar a criá-lo. Naquele momento, parecia que tudo estava virando de cabeça para baixo. Mas eu sabia que tinha que fazer o certo pelo meu filho. Não seria fácil, e as coisas estavam complicadas, mas eu precisava tomar uma atitude. Então Ginger me surpreendeu com algo que eu jamais imaginaria. Com um suspiro profundo,
Ela olhou para mim como se estivesse se preparando para dizer algo que vinha escondendo há muito tempo. Bebê, ela começou. Não é seu. Fiquei paralisado, sem saber como reagir. Como assim não é meu? Perguntei, com a voz um pouco trêmula. Ela respirou fundo e continuou, com os olhos cheios de uma mistura de culpa e medo. Eu te traí enquanto ainda éramos casados. Conheci alguém em um aplicativo de namoro. Um rapaz alto e bonito, loiro de olhos azuis. Senti-me atraída por ele devido à sua aparência. Tivemos apenas alguns encontros e não era nada sério da parte dele, mas acabei engravidando. Fiquei ali sentada, tentando entender tudo aquilo. Você teve um caso, e agora está me dizendo que o bebê é dele. Ginger assentiu lentamente. Sim. Eu não sabia o que fazer. Entrei em pânico quando descobri que estava grávida. Percebi que o bebê poderia ter cabelo claro e olhos azuis como ele. E foi aí que comecei a me preocupar que você soubesse imediatamente que o bebê não era seu. Senti um nó se apertar no meu estômago enquanto processava as palavras dela. Então você inventou toda essa história de querer um filho com um homem de aparência escandinava só, para encobrir seu erro. Seu rosto corou de vergonha. Sim, admitiu ela baixinho. Eu te disse que queria um filho com esse tipo de olhar, mas a verdade é que era só para encobrir o que eu tinha feito. Eu não sabia como te encarar com a verdade. Eu tinha medo de te perder. E com medo do que você possa pensar. Fiz uma longa pausa, enquanto o peso da confissão dela começava a me afetar. Então tudo isso era mentira? Você inventou toda uma história só para esconder o fato de que teve um caso? Ela assentiu com a cabeça, a voz quase num sussurro. Eu sei que foi errado. Eu deveria ter te contado desde o começo, mas eu estava com medo. Eu não sabia como consertar. Eu não sabia como reagir. Tudo tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Um ano depois, encontrei Ginger por puro acaso. Foi num supermercado. Trader Joe's. Ela estava caminhando pelos corredores com um carrinho de bebê. Assim que a vi, não pude acreditar. Eu a cumprimentei, e ela ergueu o olhar com um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela continuava atraente, mas havia algo em seus olhos. Um cansaço, uma certa tristeza que não estava lá antes. Ginger me cumprimentou de volta calorosamente. Inclinei-me em direção ao carrinho para observar melhor sua filha, curiosa para ver como ela havia crescido. Quando a vi, não consegui conter o sorriso. A menina era absolutamente linda, com grandes olhos castanhos e cabelos escuros. Era evidente que ela era deslumbrante, e tinha uma inocência que a tornava ainda mais encantadora. Mas o que mais me impressionou foi a semelhança dela com a mãe. Não havia como negar. A menina era uma cópia perfeita de Ginger. Uma versão mirim e linda dela. Não se parecia em nada com o homem escandinavo, seu pai biológico. Sem olhos claros. Sem cabelo loiro. Ela era, sem dúvida, uma versão mini da Ginger. No fim das contas, não é a aparência que mais importa para uma criança. O que realmente importa é que ela cresça cercada de amor, orientação e estabilidade. Onde eles têm pais que estão presentes para eles em todos os momentos. Ginger ficou tão obcecada com a ideia de encontrar os genes perfeitos para seu filho que perdeu alguém que poderia ter sido um pai incrível. Talvez eu não tivesse a aparência de um modelo ou as características genéticas perfeitas com que ela sonhava, mas eu era o tipo de homem que poderia ter sido o melhor pai do mundo. Alguém que teria amado seus filhos incondicionalmente, os protegido e estado presente em cada passo do caminho. A verdade é que eu não conseguia ficar com alguém que não me via como o pai de seus filhos. A traição dela. Sua escolha de seguir outro caminho foi algo que eu jamais poderia perdoar. O divórcio era inevitável. Às vezes, perdemos de vista o que realmente importa. E, no fim das contas, não são os genes perfeitos que precisamos. É o amor de um pai ou mãe bom e dedicado. Alguém que está presente para o longo prazo, aconteça o que acontecer.